Olá, meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista e especialista em saúde da mulher. E no vídeo de hoje vamos falar sobre como a dieta pode influenciar na produção e utilização dos seus hormônios. Os hormônios são conhecidos como mensageiros químicos do nosso organismo. Dentre as funções que eles desempenham, regulam o crescimento, o desenvolvimento, a reprodução e muitas outras funções essenciais para a nossa vida. Alterações hormonais são causas de problemas com sono, dores de cabeça, sensação de cansaço constante, síndrome do ovário policístico, endometriose, obesidade, dentre outras patologias crônicas não transmissíveis. Nossos hormônios também podem determinar o ganho ou perda de peso. Dentre as inúmeras funções hormonais, está a de sinalizar ao cérebro o momento certo de produção da insulina, hormônio que transporta carboidratos, bem como sinalizar que estamos satisfeitas e por isso devemos parar de comer. São os hormônios que controlam o nosso metabolismo como um todo, despertando ou inibindo as sensações de fome ou saciedade, cansaço ou indisposição, sono ou vigília e assim por diante. Mas o que são hormônios? Hormônios são mensageiros químicos produzidos e excretados por unidades funcionais chamadas glândulas. Existem várias delas em nosso organismo. No cérebro, temos a pituitária. Na região da garganta, a tireoide. Sobre os rins, a adrenal. E as glândulas do sistema reprodutor, que nas mulheres são os ovários. Hormônio do crescimento. No hipotálamo, temos a hipófise, glândula responsável pela produção do hormônio do crescimento, GH, que também é aliado da queima de gordura e promove o crescimento e desenvolvimento muscular. É durante a noite, em nosso sono profundo, que produzimos GH. Se há algum desequilíbrio, pode haver aumento de peso e sensação persistente de cansaço. O corpo perde massa magra e tende a estocar gordura, principalmente no abdômen. Ao mesmo tempo, a fome e a necessidade por carboidratos dispara. Para restabelecer a produção, é necessário descanso com ao menos 6 horas de sono por noite e de preferência que a pessoa durma e acorde todos os dias no mesmo horário. Hormônios da tireoide. A glândula mais famosa do nosso corpo, chamada tireoide, é localizada na região do pescoço e fabrica hormônios responsáveis por queimar calorias e produzir energia. São os conhecidos como T3 e T4. Os dois hormônios ajudam o nosso corpo a manter a pressão sanguínea, o ritmo cardíaco, o tônus muscular e as funções sexuais. Esses hormônios ainda atuam na oferta e no consumo de oxigênio pelos órgãos, o que intensifica a respiração celular, liberando calor no organismo. Insulina, a vilã do emagrecimento. É o pâncreas o responsável pela produção de insulina, hormônio que permite a entrada de glicose nas células, gerando energia. Também produz glucagon, outro regulador de nível de glicose no sangue. A insulina é produzida principalmente após as refeições ricas em carboidrato e tem por função levar a glicose presente nos alimentos até o interior das células, onde participará da produção de energia. O excesso desse hormônio causa uma sensação de fome constante e insaciável, não necessariamente ligada ao aumento de peso. Quando há muita insulina no sangue, há mais fome, menos disposição e maior estocagem de energia em forma de gordura corporal. A maneira mais eficiente de controlar a produção de insulina é manter uma rotina alimentar saudável e com baixo consumo de carboidratos, principalmente os simples e refinados, que são rapidamente absorvidos. O melhor é evitar o consumo de farinhas refinadas, pães e massas brancas, doces e alimentos ricos em açúcar. Sempre que consumir um carboidrato, mesmo que seja saudável, como o que está presente em frutas, por exemplo, tenha o cuidado de combiná-los com alimentos que são fontes de proteína ou gordura, pois são nutrientes que não dependem de insulina para serem absorvidos, prolongam a sensação de saciedade e, inclusive, diminuem a velocidade de absorção dos carboidratos presentes naquela refeição, diminuindo assim a quantidade de insulina produzida. São os maus hábitos alimentares os principais fatores que levam ao excesso de insulina. Quando isso acontece, o organismo passa a ignorar a presença do hormônio e desenvolve-se então um quadro chamado de resistência à insulina. Esse quadro é chamado assim e pode levar ao surgimento de síndrome do ovário policístico, excesso de peso e diabetes. Estresse. As glândulas suprarrenais sintetizam os hormônios adrenalina e cortisol, relacionados ao metabolismo dos nutrientes e ao sistema de alerta em situações de perigo.
A maior produção do cortisol acontece bem de manhãzinha e a função disso é controlar a assimilação dos nutrientes para assegurar energia para o corpo durante todo o dia. O estresse altera essa função e pode provocar excesso de produção, levando ao aumento do apetite e ao acúmulo de gordura na região do abdômen. Você já ouviu dizer que estresse dá barriga? Pior que é verdade, dá mesmo. Há registros de que o aumento do cortisol também provoca alterações na produção da insulina, levando à sua resistência e entrando no ciclo. Mais fome, mais insulina. Mais gordura, mais fome. O cortisol em excesso gera um estresse crônico, provocando a oxidação em uma região do cérebro importante para a regulação da saciedade. Além disso, quando ele está elevado, chega ao tecido adiposo, aumentando a proliferação de gordura, principalmente abdominal. Essa disfunção pode ser corrigida com a adoção de práticas que controlem o estresse e que relaxem, simultaneamente, a uma alimentação rica em nutrientes e em complexo B, que auxilia no equilíbrio do sistema nervoso. Saciedade. A leptina é produzida e liberada pelo tecido adiposo. Quando esse hormônio se liga aos receptores cerebrais, gera a sensação de saciedade. Porém, isso não ocorre com a maioria dos obesos, pois eles têm resistência à leptina. Ela não age como deveria, promovendo saciedade e por isso a pessoa acima do peso também sente mais fome e maior necessidade por alimentos de alta densidade energética. Grelina. A grelina, também conhecida como hormônio da fome, é produzida principalmente pelo estômago, mas também por células do pâncreas e do hipotálamo. Um estômago vazio produz mais grelina, o que estimula o apetite a despertar o desejo de comer. A influência da dieta na sua produção ainda é objeto de muitos estudos, mas sabe-se que uma dieta rica em fibras que promova o esvaziamento gástrico mais lento favoreceria a uma menor produção de grelina. Entre os estudos mais recentes, descobriu-se que mulheres obesas têm quantidades menores de grelina do que mulheres magras, mas que elas são mais sensíveis aos hormônios, ou seja, uma pequena quantidade dele teria o mesmo efeito do que mais do hormônio em pessoas com menor peso. Um estudo em uma universidade da Austrália descobriu que obesos que enfrentam dietas severas para o emagrecimento passaram por alterações hormonais que aumentaram a sensação da fome. Também foi registrado um aumento em mais de 20% da produção de grelina do que antes da dieta. O estresse crônico também aumenta a liberação de grelina, assim como pular refeições e fazer jejum prolongado. Hábitos de vida saudáveis são extremamente importantes para a queda desse hormônio, assim como a prática de atividade física. Acredita-se que ele e a insulina desempenham um conjunto de fatores culpados pelo aumento e alterações hormonais variadas nas mulheres. Estoque de energia. Ainda é forte a teoria de que o corpo humano foi programado durante milhares de anos para brigar contra qualquer tipo de privação, como a fome. O corpo do ser humano contém 10 vezes mais células de gordura do que o de animais, que vivem em áreas frias se comparados os pesos de ambos. Cientistas apontam que o corpo lança mão de um arsenal de mecanismos de defesa contra dietas e perdas de peso, sempre que percebe que há algum tipo de restrição, e são os hormônios que se encarregam disso. Enquanto os mecanismos para evitar a perda de peso são eficientes, os que ajudariam a perder peso são fracos. Por exemplo, se o corpo percebe que 10% do peso corporal foi perdido, encara isso como uma emergência e o metabolismo é desacelerado para evitar a perda de mais estoque de energia, travando a perda de peso e o emagrecimento. Enquanto isso, um aumento brusco de peso é encarado pelo nosso organismo como um estoque de energia maior, mais segurança e um mecanismo de defesa mais eficiente contra qualquer privação alimentar. Óbvio e injusta. Ganho de peso após dieta severa. A explicação para a recuperação do peso perdido em dietas restritas, muitas vezes rapidamente e até em maior quantidade do que os quilos eliminados, está nos hormônios. Além do alerta de que é preciso preservar energia, o corpo aprende a funcionar em menos combustível, ou seja, executa as mesmas atividades que antes, porém gastando muito menos energia. Essa informação é mantida mesmo quando a pessoa volta a comer, mais ou menos normalmente ao que comia antes da dieta. Resultado: as calorias extras são estocadas como gordura e o peso é rapidamente recuperado. Segundo estudos de uma universidade de Colômbia, nos Estados Unidos, as pessoas que emagrecem 10% ou mais do seu peso de gordura devem consumir 400 calorias a menos por dia após a restrição, a fim de manter o novo peso conquistado.
E mais, segundo pesquisas, uma dieta restrita demais, de apenas 8 semanas, pode desacelerar o metabolismo por até 1 ano. Corpo em transformação. Com o avanço da idade, a gordura corporal tende a mudar. As mulheres começam a ter características hormonais semelhantes às dos homens e redistribuir a gordura das coxas e do quadril também para a barriga. O estrógeno também tem um impacto de gasto de energia durante o período de repouso, ou seja, com a menopausa, a tendência é que o metabolismo passe a queimar menos calorias. O estresse pode reduzir o estrógeno em mulheres que estão longe da menopausa, provocando também alterações hormonais e desencadeando síndromes, como a síndrome do ovário policístico. Características femininas. Os ovários produzem estrógeno, hormônio responsável pelas características femininas e por manter regular o ciclo menstrual. A progesterona também é produzida nele, prepara o corpo para a gravidez e mantém a gestação. Alterações na produção do estrógeno levam a mudanças na dieta das mulheres, principalmente após a menopausa ou em situações de síndrome do ovário policístico, onde os níveis de progesterona tendem a se manter menores do que o ideal. Muitas mulheres nessa situação afirmam que após a descompensação hormonal passaram a ter mais fome e mais desejo por comida, bem como preferirem alimentos mais doces e de paladar mais forte. Acredita-se que essas mulheres, além de um maior apetite por conta das alterações de insulina e glucagon, também possuem um paladar mais apurado, o que as faz buscar alimentos com maior teor de açúcar e gordura, sabores mais marcantes e também a comerem mais em quantidade para ficarem satisfeitas. Um estudo realizado por uma universidade na Turquia identificou as mudanças numa pesquisa feita com homens e mulheres. Apenas as representantes femininas mostraram mudanças significativas na dieta com o passar dos anos e de acordo com as suas alterações hormonais. Testosterona. A testosterona pode acelerar o seu metabolismo, ajudando o corpo a construir músculos e queimar gordura. O nível de testosterona, tanto nos homens quanto nas mulheres, diminui com a idade, principalmente depois dos 40 anos. O metabolismo fica mais lento e você mais predisposta a armazenar calorias extras em forma de gordura. Vale lembrar que a mulher portadora da síndrome do ovário policístico apresenta excesso de dihidrotestosterona, que nessas mulheres não é convertida em testosterona. Chamamos a dihidrotestosterona de DHT, de forma inativa da testosterona, ou seja, sem função total do hormônio. Em resumo, se você tem SOP, é bem provável que você tenha excesso de dihidrotestosterona, o que te leva a ter mais pelos, acne, queda de cabelo. Porém, não obtém os benefícios da testosterona em si, ou seja, não tem facilidade em emagrecer ou em queimar gordura, não necessariamente ganha massa muscular com facilidade e muitas vezes tem a queda de libido e não seu aumento. A dihidrotestosterona, se fosse convertida em testosterona, seria capaz de obter benefícios, mas teríamos caracterização masculina, como engrossamento da voz, reações de mais explosão e violência, além da piora dos sintomas relatados como pelos e excesso de calvície. Alimentos. Os alimentos que mais interferem no equilíbrio hormonal são soja. Ela é similar ao estrogênio que as mulheres produzem. Seu consumo pode promover aumento do hormônio feminino, bem como a diminuição da testosterona. O excesso não é recomendado, mas pode se compor de uma forma equilibrada a dieta da mulher. Carnes não orgânicas, seja de bois ou de frango, devido a essa grande carga hormonal, atrapalham a ação dos nossos hormônios e podem gerar descompensação hormonal grave. Em mulheres predispostas a essas alterações, o melhor é consumir as proteínas sempre orgânicas. Brássicas, representadas por repolho, couve-flor, brócolis ou mesmo a couve. A preocupação sobre os possíveis efeitos negativos de crucíferos na função tiroidiana surgiu a partir de estudos em animais, com resultados sugerindo que isotiocianatos poderiam interferir como síntese do hormônio da tireoide ou competir com a captura de iodo pela glândula, levando assim ao bócio e ao hipotiroidismo. No entanto, isso não foi confirmado em estudos com seres humanos, e o consenso científico atual é que os vegetais crucíficos não poderiam ser prejudiciais para a tireoide em casos de deficiência severa de iodo ou em uma ingestão de iodo insuficiente. Alguns alimentos podem ter ação bociogênica se consumidos em excesso, ou seja, em muita quantidade, ou se a pessoa tem uma ingestão de iodo baixa. Na realidade, é quase impossível consumir crucíferos suficientes a ponto de prejudicar a tireoide. Houve um caso isolado de uma mulher de 88 anos que desenvolveu bócio e hipotireoidismo agudo depois de comer 1,5 kg de couve
crua, diariamente, por vários meses, acreditando que isso poderia ajudar no seu diabetes. E aí sim, houve uma ingestão excessiva a ponto de prejudicar a sua tireoide. Chá verde. Diversos estudos vêm demonstrando que as catequinas presentes no chá verde podem reduzir a deodorinase 1, que é uma enzima que converte o hormônio T4 em T3, que é o hormônio ativo da tireoide e que responde pelas suas funções principais. Também é rico em flúor, mineral que compete com a absorção do iodo. O chá verde pode ser consumido por quem não tem problemas de tireoide, mas nunca em excesso e sempre com orientação. Adoçantes. Aumentam a compulsão por doces, atrapalhando a ação da serotonina, que regula o sono, o humor, o apetite, entre outras funções. Também é capaz de elevar a produção de insulina, dificultando o emagrecimento e a queima de gordura. Estrogênios. Além de buscar a alimentação equilibrada, é importante ficar atento aos efeitos dos estrogênios externos, gerados pelas modernas indústrias químicas e presentes em alimentos. Chamados de xenoestrogênios, têm estrutura similar ao estrogênio natural. Os mais comuns são substâncias tóxicas que migram das embalagens para os alimentos, hormônios sintéticos presentes em carnes, itens adicionados a produtos lácteos e resíduos de detergente, lavagem a seco e cosméticos que, em sua composição, possuem o famoso bisfenol A, filatatos presentes em plástico. Corpo em movimento. Uma boa saúde também é resultado de atividade física, exposição ao sol por 20 minutos, em horários extremos, e técnicas de relaxamento. Dieta e atividade física são fundamentais para o tratamento hormonal da mulher portadora de qualquer patologia metabólica, bem como para as que desejam viver mais e melhor. A dieta não é só tratamento de patologias como a SOP, como também é capaz de prevenir o seu aparecimento. Consulte sempre uma nutricionista.